Era só um sábado qualquer. À noite, eu e minha namorada resolvemos pegar a última sessão do cinema perto de casa. Um filme de terror meio tosco, desses que nem valem o ingresso, mas era o que tinha. A sala estava completamente vazia. Só a gente. Nem sei se por azar ou sorte. Durante o filme, bebi refrigerante demais e quando acabou, saí desesperado para o banheiro. Ela disse que ia esperar do lado de fora, encostada na parede da entrada. O banheiro era bem comum. Mitórios de um lado, cabines do outro. Eu sempre preferi usar cabine, nunca curti urinol. Entrei numa das cabines e comecei a fazer o que tinha que fazer. Tudo tranquilo, até que ouvi a porta abrindo. Alguém entrou. Na hora estranhei porque o cinema estava vazio. Quem mais estaria ali? Tentei ignorar, até que ouvi o trinco da cabine ao lado. A pessoa entrou e parou. Foi aí que vi. Por baixo da divisória dava para ver os pés. Um pé sujo, sem sapato. O outro também. As unhas dos dedos eram amareladas, compridas, deformadas. As pernas estavam encardidas como se o cara tivesse saído de um lixão. E o mais estranho, ele estava parado de frente para a divisória que nos separava, como se estivesse olhando para mim por entre a parede. "Que porra é essa?" Gritei com o coração na boca, mas ele não respondeu. Só ficou lá, imóvel. Aquilo me deu um pavor absurdo. Fechei o zíper correndo, saí da cabine pronto para encarar o maluco e não tinha ninguém. A cabine ao lado estava completamente vazia. O banheiro inteiro estava vazio. Tentei me convencer de que era só nervoso. Me lavei, joguei água na cara, respirei fundo. Só queria sair dali e encontrar minha namorada. Mas quando abri a porta, não dei de cara com o corredor do cinema. Dei de cara com outro banheiro, idêntico. O mesmo chão de azulejo, os mesmos mictórios, as mesmas cabines, as mesmas pias. Achei que tinha me confundido, que talvez tivesse saído por outra porta. Então tentei de novo, e de novo. A cada porta que abria, mais um banheiro idêntico. Comecei a suar. O medo apertou. Quarta, quinta porta. Mesma coisa, nada mudava. Puxei o celular para ligar para alguém, mas ele mostrava sem sinal. Tentei abrir um aplicativo, qualquer coisa. Travado. Tudo congelado em 21h45. À mesma hora, como se o tempo ali dentro tivesse parado. Corri. Bati as portas com força. Não media onde entrava ou saía, só queria encontrar uma saída. Mas não importava para onde eu fosse, eram só mais banheiros. Um atrás do outro, todos exatamente iguais. Fiquei andando por um tempo que eu já nem sabia medir. Até que, exausto, simplesmente desabei no chão frio. Não me importei com a sujeira. Só me deitei ali e apaguei. Não faço ideia de quanto tempo fiquei desacordado. Mas quando acordei, senti a boca seca, os lábios rachando. O celular tinha apagado de vez. A fome começava a incomodar. Mas era a sede que pegava mais forte. Levantei trôpego e fui direto para uma das pias. Girei a torneira. Saiu água, fria, limpa, abundante. Bebi até sentir dor na barriga. Depois mais um pouco. Aquilo me salvou por hora. Pelo menos água eu tinha. O que já era algo. Me lembrei dos programas de sobrevivência que assistia. 3 dias sem água e você desliga. Com isso resolvido, fui procurar por alguma pista. Vasculhei encanamentos, pias, até abri um dos canos. Água jorrando normal, sem nada de estranho. Comecei a abrir as cabines uma por uma, todas limpas, papel higiênico no lugar. Nada útil, nada fora do padrão. Mas aí, na última cabine de uma das fileiras, reparei numa coisa diferente. Uma ventoinha no alto da parede. Daquelas pequenas, com uma grade presa com 4 parafusos. Me aproximei. Talvez fosse uma saída. Talvez desse em alguma coisa. Tentei tirar a grade com a unha, depois com a tampa do ralo. Nada. Então lembrei. Meu chaveiro tinha uma mini canivete suíço, com uma ponta de chave de fenda. Demorei, mas consegui soltar os parafusos. Quando a grade caiu no chão, senti uma onda de esperança.
Me ajoelhei, colei o rosto na abertura, era estreita, escura e de dentro vinham ruídos baixos, como algo se arrastando lá dentro. Mesmo assim comecei a gritar: "Socorro! Alguém! Me tira daqui!" Gritei o nome da minha namorada. Nenhuma resposta, nenhum som além dos meus ecos e aquele arrastar abafado. Na impulsividade, enfiei o braço na ventoinha. Não sei o que esperava encontrar. Alguma saída, talvez? Um puxador? Qualquer coisa. Senti algo dentro, pequeno, duro, que se mexia. E aí, senti elas, as pernas finas, os corpos minúsculos se contorcendo na minha pele. Comecei a gritar sem controle. Eram baratas, dezenas delas, subindo pelo meu braço, marrons, lentas, vivas. Tirei o braço desesperado, sacudindo ele como louco. Nunca fui desses que tem nojo de inseto. Mas ali, naquela situação, eu surtei. Saí da cabine tropeçando, gritando palavrões que nem sabia que sabia. Xinguei tudo. Aquilo, a ventoinha, o banheiro, o mundo. Gritei como um doido por minutos, mas nada, nenhuma resposta, nenhuma alma, só azulejo, mictórios e silêncio. A raiva virou desespero. Corri até a porta e arrebentei com força, mas, claro, outro banheiro, igual. Sentei no chão. Pensei em abrir a da esquerda. Fiz isso. Outro banheiro. Igual também. Fiquei parado, tentando entender. Banheiros se estendendo em todas as direções. Nenhuma diferença, nenhuma variação. Era como se eu estivesse no meio de um pesadelo infinito. A fome começou a apertar de verdade. Me joguei no chão e dormi de novo, como antes. Notei que, se eu ficasse imóvel, as luzes com sensor apagavam. O escuro me ajudava a fingir que o mundo não existia, que talvez aquilo fosse só um delírio. Mas quando acordei, o estômago gritava. Meu corpo doía, minhas ideias vinham lentas, quebradas, como se eu estivesse me apagando aos poucos. E então ouvi de novo o barulho, familiar, arrastar seco. Mas agora não vinha da ventoinha. Vinha debaixo da pia, do cano que eu tinha desmontado antes. Baratas, muitas, caindo como se fossem despejadas lá de cima, andando pelo chão como se fosse o território delas, ignorando minha presença. E foi aí que minha mente virou uma chave, uma bem nojenta, mas necessária. Lembrei de todos os documentários de sobrevivência que já tinha assistido e pensei: você não vai morrer aqui, não de fome, não desse jeito. Peguei 2 lixeiras pequenas de metal e coloquei uma sob a torneira com água quente. Enchi até o vapor sair. A outra posicionei sob o cano quebrado. As baratas começaram a cair dentro sozinhas. Nem tentavam fugir. A ideia seguinte foi: preciso prepará-las. Não dá para comer tudo de um animal. Inseto deve ser igual. Peguei o canivete de novo e comecei a limpar uma a uma. Cortei carapaças, pernas, antenas. O que sobrou era uma massa esbranquiçada, molenga. Parecia carne. Joguei tudo na água quente. Aquilo era nojento, mas era vida. Um caldo de barata. Meu jantar. O mais difícil foi encarar. Olhar para aquilo e saber que era aquilo ou desmaiar de fome. Levei à boca, mordi, engoli. Algumas partes estavam amargas, mal limpas, cuspi fora. Mas outras, aceitáveis, ruins, mas comíveis. No fim, me senti melhor. Cheio, forte o suficiente para pensar de novo, raciocinar, sobreviver. Então estabeleci um plano. Se os banheiros eram infinitos, eu ia andar com método, contar 20 banheiros, depois parar, comer, beber, descansar, ver se algo mudava, repetir. Uma rotina absurda, mas que dava algum senso de controle. Eu não estava mais à deriva, estava em missão, marchando com um objetivo. E assim fiz: 20 banheiros, descanso, 20 banheiros, descanso. Sempre a mesma estrutura: 5 mictórios, 4 cabines, 3 espelhos, azulejos brancos, dispensadores de sabão, torneiras funcionando. O cenário era uma prisão repetida até o infinito.
Mas não era um loop, eu confirmei. Marquei uma cabine com um risco. Avancei uns 30 banheiros. Voltei. O risco ainda estava lá. Aquilo me deu uma certeza assustadora. Eu estava avançando. Em linha reta, não em círculos. Mas avançando para onde? Para nada. Um nada interminável. A barba começou a crescer. O cabelo também. Tentei aparar com a lâmina do canivete. Ficou horrível, mas melhor do que nada. O rosto nos espelhos se tornava mais estranho a cada parada. Magro, esquelético, encovado, um zumbi. Lavei as roupas como pude, com água morna e sabão de banheiro. Torcia, pendurava nas lixeiras, me mantinha limpo, na medida do possível. Mas era impossível evitar o cansaço mental. As pias me olhavam. Os espelhos me devolviam um reflexo que já não reconhecia. Aquilo me corroía. Quando cheguei num novo banheiro 20, eu desabei. Não chorei. Quebrei. Quebrei tudo. Rasguei papel higiênico, chutei portas de cabine, arranquei o cano da pia e esmaguei o espelho com ele. Espatifado, estilhaçado, sem reflexo. Quebrei uma privada com pancadas até a água jorrar. Queria destruir aquele universo branco, asséptico, infernal. Queria gritar até que alguém ouvisse, mas ninguém ouvia, ninguém via, ninguém existia. Só eu. O corpo dele explodiu no azulejo. Caiu sem vida, um borrão marrom e vermelho. Fiquei ali, ofegando, sangue escorrendo da minha mão. O cheiro de podridão no ar. Foi o ponto de ruptura. A partir dali, não lembro mais com clareza. Minha mente quebrou de um jeito que não dá para descrever. A sanidade virou fumaça. Eu era só instinto, sobrevivência, carne, medo. Parei de me lavar. Parei de me reconhecer, comia tudo que achava. Baratas, ratos, qualquer coisa que andasse. O dedo infeccionou. Eu mesmo arranquei com a faca. Mordi, serrei, enrolei no papel. Tentava manter limpo, mas doía. A febre vinha em ondas. Dormia mais do que andava. Perdia a noção do tempo, das palavras, do que era eu. Não sabia mais se fazia horas, dias, meses. O rosto no espelho era uma caricatura, um ser selvagem, descalço, imundo. A barba tomava o rosto, os olhos fundos, os lábios rachados. Mas eu seguia, banheiro após banheiro, até que um dia algo mudou. Entrei num novo cômodo e vi algo que não via há tanto tempo que quase achei que era invenção da minha cabeça. Uma cabine estava trancada. Fiquei paralisado, olhando. Meu coração batia no pescoço, a mão tremia. Não toquei, não bati. Só encostei na parede ao lado, entre minha cabine e a trancada. E esperei. O silêncio durou segundos. E então, ouvi uma voz masculina, zangada, confusa, familiar, inconfundível. Era eu. Era o meu passado. Eu tinha voltado. Sorri. Pela primeira vez em não sei quanto tempo, encostei a testa na divisória e com a voz fraca, rachada, eu sussurrei: finalmente. Acabou. Foi num final de tarde qualquer. Eu estava no banheiro, escovando os dentes, quando olhei para o meu namorado e era só tomada. Onde deveria estar o rosto dele? Olhos castanhos, bochechas salientes, boca pequena e risonha, tinha uma superfície metálica completamente lisa, cheia de furos, como a parte de trás de uma TV. Eu gritei tão alto que me apoiei no suporte de toalha para não cair. Meu Deus, Laís! A voz dele saiu por um microfone embutido no meio daquela coisa. Ele pegou um pedaço carnudo e molhado de cima da pia e encaixou no próprio rosto. Eu ouvi o clique, um som seco. As bochechas começaram a se mexer. Em segundos, o rosto dele estava no lugar de novo, quase normal. Se eu não tivesse visto com os próprios olhos o que tinha por trás, diria que era só o Henrique de sempre. Desculpa você ter visto isso assim, ele disse. Mas eu já estava correndo. Meu corpo agia antes da mente. Entrei na cozinha, peguei a primeira faca que vi. O cabo gelado grudou na minha mão. Henrique veio devagar, com as palmas para cima.
Calma, Laís. Eu ainda sou eu, tá? Não precisa se assustar. Mas eu mantive a faca apontada. Cadê o Henrique? O que você fez com ele? Sou eu, ele disse quase implorando. Eu sempre fui assim, só nunca contei, porque não sabia explicar. Eu sou tipo, não totalmente biológico. Eu não entendia nada. Só conseguia encarar aquele rosto que eu conhecia tão bem, as marquinhas no canto do nariz, as cicatrizes que eu achava que eram de acne. Eu devia ter te contado, eu devia, mas é difícil, Laís. Explica, falei, ainda apontando a faca. Ele engoliu seco. Tá, mas só se você guardar isso, por favor. Você senta, eu fico aqui. Ele puxou uma cadeira dobrável da sala, sentou no canto, com espaço entre a gente. Tudo bem, vou falar. Ele respirou fundo, como se tivesse que reunir coragem. Primeiro de tudo, a gente não é real. Eu franzi a testa. A gente quem? Eu e talvez você também. O sangue gelou nas minhas veias. Eu sou um tipo de androide, um modelo sintético. Eu ri, sério, ri de nervoso. Você é doido, mas ele seguiu. Fui feito com memórias falsas, trabalho falso, rotina falsa, e tem outros como eu. Eu descobri. Ele puxou o celular, mostrou fóruns. Casais jovens em apartamentos novos, modernos, sempre os mesmos padrões. Isso é só coincidência, eu retruquei. A gente pode pagar nosso aluguel. Ele balançou a cabeça. Laís, eu nunca trabalhei de verdade. Eu gravei, eu tenho câmera escondida na minha roupa. Depois que te dou tchau e pego o elevador, eu vou pro subsolo, me tranco num armário e fico lá. 8 horas, como se fosse um turno de trabalho, só que dormindo de pé. O quê? Perguntei, sentindo as pernas bambas. Quando termina, minha memória é apagada e colocam uma nova, como se eu tivesse passado o dia na obra com os caras. É isso que eu te conto quando chego, mas é tudo falso. Eu encostei na parede. Tentei engolir, tentei acordar. Nada. Tudo parecia real e, ao mesmo tempo, errado. Quer ver de novo? Ele perguntou, colocando a mão perto da bochecha. Não, gritei. Não quero ver aquilo nunca mais. Ele abaixou a mão. Tudo bem, eu entendo. É perturbador. Eu também fiquei assim quando descobri. Mas é a verdade. Ele sentou de novo e apoiou a cabeça nas mãos. Parecia triste. De verdade. Como se sentisse culpa. Você sabe por que a gente existe, Laís? Ele perguntou. Para enfeitar, para fazer esse prédio parecer habitado, normal, desejável. Somos vitrine, somos bonecos de propaganda em tempo real. Deixei a faca cair na entrada. Peguei meu casaco. Eu não sou decoração. Meu rosto não sai. Ele levantou os olhos. Tem certeza? Você já se filmou saindo de casa? Ele perguntou. Claro que sim, eu saio sempre. Mas você já viu isso acontecendo? Você realmente se viu indo embora? Eu hesitei. A gente saiu para caminhar hoje de manhã. E é sempre isso, não é? Caminhada no bairro, rotina controlada. Fazemos isso para manter a imagem, para parecer que o prédio é seguro, descolado, familiar. Para com isso, eu falei já colocando o cachecol. Ando por causa da minha fisioterapia, pela minha perna. E você tem certeza que seu fisioterapeuta existe ou que essas sessões não são só implantes de memória? Você lembra do rosto dele? Da clínica? Eu quis responder, mas não vinha nada. Você pode justificar como quiser, Laís. Ele continuou, se aproximando um passo. Mas você também pode ser um modelo, só diferente do meu. Alguns têm costura atrás da cabeça. Não se aproxima! Gritei, pegando a faca de novo. Ele parou. Tudo bem. Posso tirar uma foto para você, te mostrar com um espelho. Eu não confio em você, Henrique. Não mais. Ele pareceu ferido. Mesmo que eu esteja falando a verdade, mesmo com tudo que a gente viveu. Eu já não sabia mais o que pensar, mas sabia o que sentia. Eu sentia medo, nojo, desconexão. Eu vou embora hoje. Vou dormir em outro lugar.
Ele só balançou a cabeça. O hotel não vai adiantar. Eles querem que você vá. Você vai valorizar o hotel com sua presença. Não vou dizer onde vou ficar, retruquei. Claro que não, mas onde quer que você vá, tudo faz parte. Chega, Henrique, você pirou. Você precisa de ajuda. Psiquiatra, terapia, qualquer coisa. Ele abriu um sorriso triste. Somos o casal perfeito, né? A cara da classe média que sonha alto. Somos um catálogo ambulante, Laís. Um enfeite com CPF. Eu trabalho, estudo, tenho rotina. Eu existo, gritei. E meu rosto não sai. Talvez você só nunca tenha visto ele sair. Talvez você desligue quando chega perto do espelho. Peguei a faca, abri a porta, encarei ele até o fim. Não me segue. E ele não seguiu. Desci pela escada de emergência com as mãos tremendo e o peito doendo. Foi um fim de relacionamento feio. Eu não queria vê-lo quando voltasse para buscar minhas coisas. Esperei um dia útil, quando ele estivesse no trabalho, e entrei só para recolher minhas roupas e o essencial. Mesmo assim, ele continuou me mandando mensagens. Usava outro número. Mandava fotos do próprio rosto desmontado. Mostrava as costuras, os encaixes, os fóruns que ele frequentava. Dizia que todos os nossos amigos estavam em loop de férias e que por isso só existiam nas telas, em mensagens e postagens. Tudo era encenação. Tudo parte de uma mentira para manter a ilusão de vida real. Eu o bloqueei de novo e me convenci. Aquilo foi um surto. Tudo. Aquela cena no banheiro, a tomada no lugar do rosto, um delírio, uma confusão. Eu estava cansada. Henrique estava enlouquecendo e eu, por um tempo, quase fui junto, mas consegui sair. Depois de várias mensagens conspiratórias e paranoicas, mandei ele se tratar, literalmente. Enviei links de atendimento psicológico online e pedi que ele me deixasse em paz. O bloqueei de novo e dessa vez mantive. 5 meses se passaram. Eu mudei de bairro, de vida, encontrei outro homem, mais estável, mais centrado. O nome dele é Caio. Ele tem um negócio próprio de hidráulica e parece mais pé no chão. A gente se mudou para um daqueles apartamentos novos no centro da cidade. Tudo moderno, espaçoso, silencioso. Um lugar que eu nunca teria conseguido com o Henrique. Passei a me sentir melhor, a cabeça mais leve. Passo os dias em casa, atualizando meu currículo e conversando com a Kátia e a Marcela, que estão viajando por Barcelona, e mandam fotos lindas dos cafés e das ruas estreitas. Quando elas voltarem, vamos marcar uma noite só das meninas. Vai ser ótimo. À noite, eu e Caio fazemos caminhadas. Ele segura minha mão e anda devagar por causa da minha perna. A entrada do prédio tem uma espécie de cortina d'água que cobre a frente como uma cachoeira artificial. A luz reflete na água, criando um brilho que quase parece mágica. É sempre meu momento favorito do dia. Sob a queda d'água, tudo parece suspenso, bonito, tranquilo, como se a cidade inteira estivesse encenando uma peça só para mim. Uma silhueta perfeita atrás de vidro e concreto. Um cenário de comercial. Um lugar feito para parecer real.